Olá, sexto ano, estamos de volta com mais uma aula virtual, não é? Hoje, aula de revisão, não é? Revisão de história, e eu sei que vocês gostam da aula de história, eu sei que participam, né? E a gente faz sempre aqui um cenário bonito, porque vocês merecem essa qualidade, né? E podem ter certeza que cada dia mais vamos melhorar esse fundo aqui, né? E eu preciso viajar para fazer isso. Olha onde eu estou, né? Um lugar diferente, para poder fazer esse vídeo para vocês e dizer que brevemente, fé em Deus, estaremos juntos, né? Para nossas aulas presenciais e nossas histórias e nossas lendas e nossas histórias, né? Até devo algumas histórias a vocês que eu vou contar depois, mas dizemos que existe a história e a história, existe mito e lenda, lembram disso? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos aqui para a nossa aula virtual, aula de história, revisão, que começa agora, né? Galerinha, eu escolhi como conteúdo para a prova Mesopotâmia. Primeiro, é um conteúdo importante do livro, está aí entre as páginas que vocês têm. Inclusive, eu achava que o livro de vocês era igual ao meu, porque o meu livro é mais grosso, ele contém tudo. E depois eu percebi que não, que o de vocês é diferente. Não tem problema, a gente vai se adequando, não é? Mas vamos aqui então, Mesopotâmia. Mesopotâmia, que no livro de vocês é o capítulo 3, na página 40, conforme está no cronograma, né? Vamos iniciar dizendo o seguinte. Primeiro, eu disse a vocês, na sala de aula até falando sobre isso, que existia uma região muito seca que ficava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, não é? E essa região entre rios propiciou a que o ser humano fizesse pela primeira vez na história comunidade organizada. Pela primeira vez na história, alguém plantou e colheu. Pela primeira vez na história, criou quem mandava e quem obedecia. Pela primeira vez na história, um Estado organizado fez obras públicas para todos com impostos. Então, lembra que um dia eu falei que o ser humano era nômade, caminhava de um lado para o outro, e que um dia, de repente, ele ficou sedentário, e que sedentário não é como hoje, quem não faz atividade física, como eu. Tem que fazer, para a saúde é bom. Sedentário em história que não tem sede, é quem tem sede, é quem tem moradia fixa. Então, sedentário é quem tem sede, quem tem moradia fixa. E a história, Mesopotâmia foi o primeiro local onde o ser humano passou a ter essa sede, certo? Mesopotâmia significa terra entre rios, vai cair na prova. E depois, eu falei para vocês que naquela região da Mesopotâmia, deixa eu só modificar a luz aqui, naquela região da Mesopotâmia, a economia ali era baseada na troca de mercadorias que eles plantavam. Uma cidade menor vivia dos produtos da cidade maior. Eles pegavam, por exemplo, quem produzia um cereal trocava por outro. Pessoas fabricavam roupas e trocavam por comida na feira. Não existia ainda moeda. Era tudo na base de troca. Os artesãos faziam suas obras de arte, trocavam na feira também. E assim a economia se dava. Na região da Mesopotâmia, existiram povos importantes. O primeiro povo importante, que nós vamos ver aqui, foi o mais antigo, foi o povo sumério, lá do sul da Mesopotâmia. Não é sumério não, é sumério. Esse povo inventou uma espécie de escrita chamada escrita cuneiforme, né? Essa escrita cuneiforme era feita na argila, como eu falei aqui um dia na aula. Eles fabricavam pedras de argila, nessas pedras eram cunhadas, né, com uma varinha que tinha umas pontinhas, uma cunha. Eles escreviam as letrinhas e ali escreviam textos inteiros. É tanto que um livro cabia numa sala de aula daquela do SEDUC, um livro só, porque as placas eram deste tamanho, dessa grossura, e pesadas algumas. Dizia-se que quem sabia ler e escrever naquela época era forte, porque pegava muito peso para poder ler aquelas placas, né? Então, a escrita cuneiforme foi a escrita da Mesopotâmia, ok? E da Mesopotâmia do povo sumério, né? Esse povo sumério também foi importante porque eles inventaram a roda. Então, olha só,
até hoje usamos. Né? Então o Sumério inventou uma escrita cuneiforme, que não existe mais hoje, mas inventou a roda que existe hoje. Um dia na sala eu falei sobre isso, que o povo sumério conversa mais lentamente, era um povo que se vangloriava por ter fabricado coisas importantes, beleza? Outro povo importante foi o povo assírio. Um dia eu até falei na sala de aula que o assírio era um povo mais valente, mais feroz, pá, falava barulho, alguém tomou um susto um dia na sala, estão lembrados? Então, o povo assírio era conhecido por sua valentia, por sua crueldade com os inimigos, né? Aqui no conteúdo de vocês, o povo assírio está na página 46, certo? Formou um grande império. Esse império invadiu outras cidades e o Império Assírio cresceu muito. E foi conhecido pela crueldade com que tratava os adversários. Né? Então, falamos aí da Suméria, dos Sumérios, falamos aqui dos Assírios. Outro povo importante era o povo caldeu. Esse aí são os novos babilônios, certo? Babilônia era uma cidade importante, a mais rica da Mesopotâmia, ficava entre os rios, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, os dois rios, né? E essa Mesopotâmia era conhecida pela riqueza, pela fortuna, pelo poder, e lá tinham os zigurates, pareciam pirâmides, lá no alto ficavam templos, né? Existiam vários zigurates, você subia as escadas até chegar lá em cima, e lá em cima tinha um templo. Como eles eram politeístas, qual é a palavra aqui? Politeístas, né? Poli, vários, teístas vem de Deus, eles acreditavam em vários deuses, cada templo era para um deus diferente, e assim existia o seu culto. Por exemplo, hoje, na grande maior parte, nós brasileiros, grande parte de nós, claro, né, tem as pessoas que são politeístas, mas a maior parte são cristãs e os cristãos são monoteístas, creem em um Deus só. Né? Mas os babilônios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, certinho? Então, cada zigurate, que era um templo, era para um deus diferente. Tem até a história de Nabucodonosor, que ele tinha mania de furar os olhos dos inimigos, né? Ele era terrível, né? Só que ele tinha uma esposa chamada Samir, dependendo do vocabulário, e ela chorava muito, ela tinha saudade da terra natal. Eu falei isso aqui na sala, isso é mais um fuxique, que o professor destrói agora dessas coisas. E ele construiu para ela um zigurate gigantesco e colocou árvores, animais, plantas, flores da região onde ela nasceu, e lá em cima um templo da religião que ela seguia na terra dela. Ela ficou feliz quando chegou lá e viu um zigurate, que era um templo, para ela, com as árvores, frutas, flores da região dela. Né? Só para incrementar a história nossa, para ficar mais tranquilo. Esse povo babilônio, também conhecido como caldeus, que são os novos babilônios, neo-babilônios. Em história, onde tiver neo, é novo. Entendeu? Novo. Né? Então, neo-babilônios. Beleza? A prova de vocês vai estar muito fácil, muito fácil. Eu quero pedir uma coisa a vocês. Vocês vão parar aqui agora. Vocês vão, terminando essa aula, vocês vão assistir a aula antiga de Mesopotâmia. E depois, vocês vão fazer a prova, que eu tenho certeza que vocês vão fazer baseado na explicação. Né? Porque a prova vai ter um diferencial. Vai ter um espaço de texto, e nesse espaço, não é para você copiar do livro assim, não. Eu quero que você coloque no texto o que você lembrar com suas palavras. E o restante é comente, fale sobre. Então, não vai ter prova igual, porque você vai comentar com suas palavras e responder as questões. Ok? Então, vou fazer um acordo com vocês aqui. Eu vou ter que tirar um dia aqui, tomara que a gente volte logo, mas se não voltar, eu vou tirar um dia aqui para contar uma lenda, para a gente poder distrair aqui e rir e tomar um susto, mas eu só vou fazer isso se vocês forem aqui embaixo nos comentários e disser assim, gostei da aula. Se disser gostei da aula e a maioria tiver gostado, eu vou pensar uma lenda para vocês, mas tem que botar gostei da aula, tá certo? Aqui embaixo, né? Escreve gostei da aula, beleza?
E aí, dizer a vocês o seguinte, que essa fase passe logo, que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja, tá? Façam uma boa prova e brevemente estaremos juntos, tá? Então, boa prova e até mais.